Tony, queres começar tu? Não, começa o anfitrião. Terceiro episódio de Conversas Pintadas. Temos connosco hoje Helena Mendes Pereira, Francisco Leite Silva, dois grandes amigos meus. Helena Mendes Pereira é curadora da Zed Gallery, formada em História da Arte e licenciada em História da Arte, e agora tiraste um doutoramento em... Não tirei, estou à espera que eles me deixem tirar o meu doutoramento, portanto está entregue, estou à espera que eles me deixem apresentar. É sobre curadoria, no âmbito das ciências da comunicação, mas é um enquadramento disciplinar à curadoria. Muito bem. Francisco Leite Silva, músico de formação também, um militar de carreira. Exatamente. Consegue conciliar as duas áreas de uma forma que ninguém consegue compreender, que o homem tem mãos para tudo e consegue estar em todo lado. Um músico de excelência, com uma voz fenomenal, muito ligado ao associativismo desde sempre, e penso que foi através do associativismo que vocês os dois também se conheceram, e eu depois, através disso, também entrei na vossa rede de amigos que querem falar no Na realidade, a forma como eu conheci o Tony foi muito engraçada. Portanto, eu coordenava o Tempos Cruzados, que era uma das áreas de formação da Capital Europeia da Cultura, e no âmbito de uma dos nossos projetos, um projeto ligado ao teatro que se chamava Aqui Nasceu Portugal, tivemos uma ação que envolvia os grupos de teatro de amadores, sendo que na realidade os grupos de teatro de amadores em Guimarães já na altura tinha muitos grupos semiprofissionais, com pessoas com semiprofissionais, é essa. Fazias parte de algum desses grupos, Tony, na altura? A definição, exatamente, e o Tony fazia parte do grupo de teatro, como é que se chama? Rolo Brandão. Rolo Brandão, mas não se chama grupo de teatro, chama-se... Não era o TERB, não? TERB. Teatro de Ensaio Rolo Brandão, ligado ao Círculo de Arte e Recreio, e eles fizeram uma peça que se chamava Uma Longa Louca Aventura. Exatamente. E havia que era uma espécie de uma paródia da história de Portugal. Tinha uma cena deliciosa, foi de resto, em que eles simulavam que estavam a andar a cavalo. E o Tony simulava muito bem. E eu lembro-me de ir assistir à peça assim, e eu digo, caraças, aquele gajo parece mesmo que está a andar a cavalo. É um ator do caraças. E, portanto, esse projeto previa que desses espetáculos todos que os grupos faziam, depois o Helder Costa selecionaria o elenco para o espetáculo final ligado a Afonso Henriques. E quando eu vi o Tony a cavalgar daquela maneira, eu disse, este tipo é o Afonso Henriques, disse para mim. E depois quando pensei o Helder... que era para ser o cavalo. Não. E quando eu estava com o Helder a selecionarmos os atores, eu disse, este tipo é o Afonso Henriques. Sim, pois eu vi logo, porque ele sabe andar a cavalo. E foi aí, no fundo. E depois começamos a trabalhar mais nesse projeto, nesse espetáculo final, que no fundo esse grupo de trabalho, do qual também fazia parte o Simão e muitos outros amigos e camaradas, para mim, naquela fase muito particular da minha vida pessoal, foi como uma família. Aqueles ensaios eram a minha porta de entrada e de saída, era o meu escape. Eles depois mais tarde perceberam, mas aquele projeto, aquela peça de teatro para mim representa aquilo que foi a minha porta de salvação. Portanto, o Tony era o rei, não é? Portanto, a partir daí nas peças que eu fui escrevendo e que ele protagonizou, ele tem sempre uma figura, ou é um rei, ou é um capitão. É sempre um tipo que manda nos outros. Depois o gajo habitua-se a essa... E eu, no fundo, como te via cavalgar daquela maneira, pensei, não posso ver este gajo a fazer um papel qualquer, não é? E, portanto, foi Mas é engraçado, foi um ano realmente marcante, 2012, o ano em que nos conhecemos, e esse projeto teve momentos fantásticos, mas é engraçado que é a primeira vez que eu ouço essa história. Nunca tinha contado. Não, já falámos muito sobre esses bons momentos que passamos nesse ano. Olha, eu só tenho pena de não ter lá estado. Eu não fiz nada. Ter sido o cavalo. Eu não fiz nada, podia ter sido cavalo. Eu não fiz nada na Capital Europeia da Cultura nesse ano. Também tinha acabado o curso há um ano, andava um pouco desligado, neste caso da área da cultura, aqui em Guimarães, e na altura não surgiu nenhuma oportunidade para eu trabalhar aqui na capital. E o Canário acaba por entrar uns anos mais tarde na nossa vida, mas dentro de um projeto que nasce também desde aí, desde esse grupo, desde esse núcleo que começou com esse espetáculo do Aqui Nasceu Afonso Henriques. Antes de partirmos para aí, fala um pouco de
como é que tu chegaste ao teatro? Como é que te ligaste ao teatro, neste caso? Não é? Muito bem. Para a Helena falar que, quando te viu a representar, que olhou para ti e viu um ator, não apareceu de nada. Andar a cavalo, não é? Uma pessoa andar a cavalo, não havia cavalos no palco e eu acreditei que ele estava a andar a cavalo. Isso é que é um fundamental, não é? Fazer-te acreditar que andava a cavalo sem o cavalo é um ator. Bom, a minha vida para o teatro foi um pouco por acaso. Tal como o Canário disse, a minha profissão é militar. Parece quase uma coisa inconciliável com o mundo das artes, mas na verdade tenho conseguido manter essa profissão e a ligação às artes e mais precisamente ao teatro desde longa data. Aliás, eu estou, também antes de vir para cá fiz as contas, há 33 anos ligado ao teatro. Como é que consegues estar há 33 anos com 35? Pois é, sim. Praticamente antes de nascer já estava praticamente a andar a cavalo. Mas na verdade, pronto, eu comecei como músico muito novo, aos 6 anos de idade. Os meus pais tiveram a feliz ideia de me pôr a aprender música e depois a música é que me leva ao teatro. Com os meus 16 anos, há um amigo que fazia já parte de um grupo de teatro, um amigo que era do nosso núcleo de amigos e da nossa associação, o nosso amigo Leites, o António Leites, que fazia parte da Associação de Teatro de Construção de Joane, aqui no Conselho Vizinho de Famalicão, e que precisavam, tinha havido uma baixa, alguém que saiu do espetáculo, que era músico, e precisavam de um outro músico que fosse substituí-lo. E ele, como me conhecia, e conhecia os meus pais, sabia que havia ali um jovem da mesma terra que sabia música, e foi falar com os meus pais para ver se eu poderia ir assistir a um ensaio, para ver se queria participar. Coincidência ou não, eu estava a atravessar uma fase também, em termos de estudos, um bocado complicada, estava um pouco farto do que andava a estudar, e aquela necessidade que penso que, não sei se todos, mas alguns de nós sentem de também começarem a querer produzir alguma coisa e a ganhar algum dinheiro, e quando fui assistir a um ensaio, curiosamente nesse mesmo ano tinha visto um espetáculo da Associação de Teatro de Construção, ou no Festival de Construção, o espetáculo da Maria do Céu Guerra, o Calamity Jane, e fiquei muito impressionado com o espetáculo de teatro, e quando assisti ao ensaio senti que, eu quero experimentar isto. E entrei. O primeiro espetáculo que eu fiz no Construção, eu lembro-me que ensaiei, não chegou uma semana, e era um espetáculo infantil em que eu fui para cima do palco, quase sem saber o texto, com dicas a receber dos outros atores do lado, e foi assim que eu... E a partir daí mantive uma ligação durante muitos anos ao Teatro de Construção. Depois, já cá em Guimarães, uns anos mais tarde, com um encenador que passou por cá por Guimarães e que deixou marcas cá em Guimarães, o Monge Rodrigues, que eu todos os anos assistia aos na altura com o Audite, certo? Na altura da fundação do Audite, exatamente. Eu estive desde a primeira hora. Estive na Grande Serpente. Não fazia rei, mas fazia o chefe da aldeia, que era quase. Era o patrão. E pronto, e tenho mantido desde 87 essa ligação ao teatro e à música. Das experiências que eu tenho contigo de teatro, e que a Helena também tem, uma das mais-valias que tu tens é que decoras o texto de uma hora para a outra. Por isso, eu acredito fielmente que tu te lembras de uma deixa do teu primeiro espetáculo, de certeza, ou de um trecho qualquer do teu primeiro espetáculo. O primeiro espetáculo era o Adivinhão, um texto do Vial Moutinho, jornalista da altura do Diário de Notícias, do Porto, Vial Moutinho. E como diz o título do espetáculo, era feito, todo o espetáculo era feito à base de adivinhos. Mas agora puseste, estamos a falar há 33 anos. Se não for desse, um que te tenha marcado nesses tempos iniciais. Há vários. O Lobisomem, de Camilo Castelo Branco. Eu no Lobisomem, que foi o primeiro espetáculo, digamos assim, o primeiro foi o infantil, mas ao mesmo tempo preparamos um espetáculo que a gente chamava um espetáculo para adultos, sem ser infantil. Esse texto do Lobisomem, mas eu na altura, os papéis já estavam, quando eu entrei, já os papéis estavam todos distribuídos e eu entrei já a meio do processo. Ou seja, eu não tinha
eu não tinha nenhum texto nesse espetáculo. Eu fazia figurante. Fazias de árvore. Fazia de árvore. Os seus bracitos ali. Mas também uma curiosidade, que tem um pouco a ver também com essa facilidade que sempre tive de decorar os textos. Eu, em pouco tempo, sabia o texto de todos os atores que estavam em cena. E então, o que é que aconteceu? A determinada altura, alguém, era um grupo de teatro amador, havia um espetáculo marcado e alguém dizia, epá, nesse dia não posso ir, surgiu isto, não sei o quê, eu não posso ir. E então o encenador, o Gustavo Oliveira, que me ouvia sempre que alguém falhava uma deixa, eu dizia a deixa dele assim, Toninho, tu sei. Então eu nesse espetáculo fui fazendo vários papéis, quando alguém não podia fazer, entrava eu porque eu sabia o texto de todos. Epá, mas não te sei dizer agora. Era tipo o Éder, não é? Era tipo o Éder, o tipo que entra e entrava por cá gol. Então, Helena, fala-me lá como é que foi então esse salto, neste caso, dos tempos cruzados, na altura, com o espetáculo aqui Nasceu Portugal, para depois a relação que se manteve entre vocês até chegar, neste caso... Isso é como, Helena? Não, eu já comi bastante, eu adoro queijo. Ora, o projeto já agora contra outra curiosidade, o projeto da Capital Europeia da Cultura, na realidade, eu era muito nova, ainda sou uma rapariga novíssima, mas na altura era novicíssima. Portanto, quando eu sou convidada para exercer as funções que exerci em 2010, no dia 25 de abril de 2010, tive a minha primeira reunião, nunca mais me esqueço do dia, porque na altura ainda estava na casa dos meus pais, não era mesmo nova, tinha 24 anos e eu não tinha 25, o meu pai diz-me, esse gajo deve ser um fascista a marcar reuniões de trabalho no dia 25 de abril, eu nunca mais me esqueço. E não é fascista, de facto, uma pessoa Calhou não ser. Com quem eu aprendi muito, mas na realidade eu já tinha uma vida super atarefada. Nesse ano eu já trabalhava há 3 anos, já estava a fazer 40 coisas, já tinha montado uma empresa, portanto, e era o dia que podíamos. E portanto, eu tinha 24 anos, e a pessoa, que é o Eduardo Meira, que foi uma pessoa com quem eu aprendi muito e de quem gosto imenso, eu acho que ele nunca percebeu que idade é que eu tinha, só muito mais tarde. E portanto, ele lançou-me o desafio, falamos, conversamos, etc. E portanto, passados uns meses, eu apresentei, de acordo com aquelas conversas, que eram conversas maravilhosas, em que eu aprendia muito, porque ela é uma pessoa com muito mundo. Portanto, no fundo, alimentava muito o meu imaginário, dava muitas pistas para aquilo que depois foi construído em termos de projeto. Eu apresento um primeiro projeto, que depois teve remodelações, mas que era uma primeira base de trabalho. E portanto, fiquei no projeto, não é? Portanto, depois fiquei com o trabalho, digamos assim. Então ele nunca soube exatamente qual era a minha idade, acho que ele achava que eu já tinha, se calhar, a idade que tenho agora. Deixa-me meter aqui uma dicasinha só. Sim. Isso é muito interessante o que estás a dizer, porque eu sei a tua idade. Na altura, quando nos conhecemos, não conhecemos, mas dada a tua dinâmica, eu não sei, criei uma ideia que também tu eras uma pessoa bem mais velha do que tu eras. Pronto, mas isso foi não mesmo aspecto, não tem a ver com o aspecto. Não o aspecto, mas eu na altura vestia-me muito mais à freira do que agora. Mais sóbria, estou mais, por amor de Deus, acho que nos anos mas era essencialmente pela dinâmica e como tu, e que aparecias num papel de responsabilidade, não é? A aglomerares e a dirigires quase aquela malta toda que ali estava, algumas pessoas indirigíveis, alguns indirigíveis e alguns bem mais velhos que tu, que era o meu caso, mas dada essa a tua função e a tua forma também de estar, criavas essa imagem e eu a determinada altura, depois quando eu saber a tua idade, assim, epá, eu não sei porque, mas queria a ideia que tu... O que é que está aqui esta miúda a fazer? Então houve uma vez, no início de 2011, já não sei exatamente, ainda não tínhamos começado a executar a programação, porque nós começamos a executar em setembro de 2011, mas foi por ali, e que eu estava a trabalhar na ADCL, e a Elizabeth Ribeiro, que era a diretora executiva da ADCL e que fez a direção executiva dos Tempos Cruzados, da parte financeira, fazia anos. E então veio um bolo, cantamos parabéns, ela fazia 38 anos, nunca mais me esqueço. E então cantamos parabéns, apagámos as velas e estávamos a conversar e ela diz-me assim, sabes, Helena, é que na nossa idade... E eu olhei assim para ela, na nossa, de quem? Portanto, ela ficou com a ideia que eu tinha mais ou menos a idade dela. Eu disse, não, tu és um bocado mais nova do que eu, um bocado, não é? Um bocado. Então eu percebi então que as pessoas tinham essa contingência, mas de acharem que eu era mais velha do que era e do que sou, não é?
E portanto, isso foi determinante talvez para que esse projeto foi importantíssimo na minha vida, do ponto de vista daquilo que é a definição. Aprendi imenso, aprendi muito, fiz muitas coisas diferentes, conheci pessoas maravilhosas e no fundo construí a partir dali o núcleo de amigos que hoje não são os meus amigos, são os meus irmãos, são a minha família, que são vocês. E portanto, aquele projeto, além de ter aprendido muito, ter conhecido muitas pessoas, ter sido uma experiência muito enriquecedora, ter feito coisas que nunca tinha feito antes, que sem dúvida que catapultou a minha carreira, não é? Portanto, de muito cedo contactei com muitas pessoas e agradeço muito, sou muito grata, tenho um imenso amor a Guimarães. Mas houve aí um processo de maturação, porque depois, neste caso, a astronauta forma-se em 2015. Sim, depois, o projeto da Capital Europeia da Cultura começa, portanto, há uma reprogramação financeira, na altura foi a crise, não sei o quê, não interessa. Há uma parte da programação dos tempos cruzados que acontece ainda em 2013 e em meados de 2013 faltava pouca coisa e começa-se a perceber que o projeto, portanto, vai acabar, não é? Aliás, o Afonso Henriques é reposto... É reposto em 2013. Um ano depois. E, portanto, depois, nesse contexto, termina o meu trabalho, não é? Não havia... No fundo, depois, tendo em conta as funções que eu tinha desempenhado, também não era qualquer lugar que eu podia a seguir desempenhar. Porque até havia falta de pessoas para algumas áreas, mas eu, no fundo, já não tinha sentido de desempenhar uma função administrativa para uma associação, etc. Estava muito longe daquilo que era o meu horizonte e daquilo que eu podia fazer. E vou para o Porto, vou para trabalhar para o World of Discoveries, começo em dezembro, ainda passo ali uma fase entre projetos, começo a trabalhar no projeto do Miguel Dalta, etc. E quando vamos para o Porto, quando começo a trabalhar no Porto, no projeto World of Discoveries, começamos a desenhar, e eu e a Ana Torres, de quem ainda há bocado falávamos, esta ideia das visitas teatralizadas, que na altura no país não se fazia em sítio nenhum. Sintra fazia umas visitas com figurinos. Mas já na inauguração do World of Discoveries, exatamente, nos chamas... Exatamente, portanto, em abril de 2014, exatamente, eu e a Ana começamos a pensar nisto, o que é que podíamos fazer em termos de experiência. E eu lembro-me que conheço umas pessoas incríveis, os melhores atores do universo, que vão fazer aquilo. Portanto, para o abril de 2014... chamo-os logo, portanto, nós tínhamos feito a reposição em dezembro, exatamente. E pronto, logo em abril chamo a malta para o World of Discoveries, que depois faziam parte do corpo de atores residentes, foi uma inovação no país. Eu quando, no início de 2014, vou apresentar a um congresso qualquer de museologia, esta ideia que nós tínhamos, não tínhamos aberto, das visitas teatralizadas, de termos um ator, que era o Dom Manuel, a dizer coisas, diz-me uma senhora da velha museologia portuguesa: isso é uma blasfémia, como é que se sabe, como é que pode pôr uma pessoa a dizer uma coisa que não sabe que o Dom Manuel disse? Eu, pois, não conheceu o Dom Manuel. Exato, e portanto eu saí dali quase debaixo a levar com tomates podres na cabeça, portanto eu saí dali, não é, debaixo de vai, aparecia o Stravinsky quando estreou em Paris, em 1913, a Celebração da Primavera, que aquilo hoje é um êxito, hoje é considerado uma obra-prima da história da música, do teatro, da dança e tudo. Na altura, coitado do homem, entrou numa depressão profunda que ninguém compreendeu o que ele fez. E eu também fui aquilo. Esta malta vai comigo para o Porto. E depois, no contexto de continuarmos a trabalhar, depois fazemos no Knock Knock 2014, ou 15, já não sei. Mas já como astronauta? Depois criamos a associação e depois fazemos, mas criamos a associação naquela de vamos criar aqui uma estrutura. Sim, mas porque constatamos que nesse período estávamos a fazer uma série de coisas, uma série de atividades. Já na altura já tinha, foi na altura que montei ateliê também com o Nelson, mas com não o havia ainda Tiago. a consciência de termos uma estrutura, precisávamos daqui de qualquer coisa para faturar, para termos uma coisa mais legal. Sim. E depois, quando fazemos o Knock Knock, aí já participaste largamente, com a famosa performance do Nem Ata Nem Desata. 36 horas. 36 horas no fundo, dizer atas. Porque é isso. Porque a ideia nasce da burocracia toda para criar a associação. Que é isto? Que é que de repente, que é isto? Para criarmos, porque uma das pessoas que foi na altura criar a associação foi o Luís Almeida. Que era uma pessoa que eu guardo com muito carinho, que acompanhei muitas coisas na carreira dele e ele na minha. E mandamos a pior pessoa possível fazer aquele trabalho. Aquilo já era uma coisa
pronto, já tem alguma burocracia. Mas contado por Luís Almeida, experienciado por ele, é kafkiano, não é? Uma coisa é Kafka. Portanto, então de repente começamos a refletir sobre aquilo. De que forma é que, e no contexto do país, tinham vindo, no contexto da crise, tinha sido criado todo aquilo que são hoje os códigos de contratos públicos, todo o sistema burocrático começa a ser criado por Teixeira dos Santos e que nós ainda hoje temos, que era no fundo para contrariar uma série de coisas. Portanto, aquilo era uma coisa de facto, cada coisa era um papel. E este bando de malucos decide passar 36 horas Exatamente. A escrever. E portanto, quando fazemos aquele ato artístico, nós sentimos que tínhamos uma estrutura. Que nunca achámos que era amadora, que teve enquadramentos amadores, mas sempre sentimos que era uma estrutura profissional, semi-profissional. Exato, eu estava aqui a pensar, e o PREC bem depois. Foi logo um ano a seguir. Bem depois. Exatamente. Aliás, curiosidade, hoje apareceu-me nas memórias que no dia de hoje apresentámos o PREC no Prato, pela segunda vez, no Vila Flor. Meu Deus. Eu tinha aqui algumas coisas que gostava também de vos testar. Um dos projetos que surgiu com a astronauta também foi Zeca e Outros Amigos. E é, mais uma vez, uma ideia da Helena, que lançou o desafio ao Tony. O Tony foi o meu cúmplice, porque eu telefonei ao Tony. Tenho uma ideia. E vamos fazer este projeto do Miguel Dalt, que entretanto tinha ganho de corpo. Na inauguração e no lançamento do Raisonné em 2016, 9 de abril de 2016, tínhamos feito um pequeno ensaio, não é? Três musiquinhas e tal, com o Simões, o Luís e tu. Pá, e aquilo ficou... Mas lembro-me que na altura foste tu que sugeriste, mesmo essas músicas, dada a ligação que havia do Miguel com o Zeca Afonso. Com o Zeca Afonso, exatamente. sim. Isso era porreiro na inauguração, em Granada de Gaia. Cantar-se 2 ou 3 músicas e foi. E já na altura foi a Utopia. E eu ouvi dizer que gostas muito da Utopia cantada pelo Tony. E a capela é que é. Emociona-me sempre. A Utopia, ali está um rio e foi uma outra. Não era um desafio agora o Tony cantar assim um bocadinho a Utopia à capela aqui. Vou ter que descer. Bem, então, eu vou, enquanto encho o copo, enquanto eu acabo a história. E portanto depois a segunda exposição do projeto do Miguel Dalt foi em Cerveira no ano 2016, não era ano de Bienal. Portanto tínhamos ali um contexto de poder fazer uma residência artística, porque a malta depois, no fundo nós tornámos-nos, nós éramos uma espécie de ciganos. Portanto, quando foi a exposição do Miguel Dalt em Gaia, os ciganos foram para o museu montar a exposição e a seguir os ciganos iam para Cerveira montar a exposição, nós fazíamos um pouco de tudo. Com todo o respeito, tenho uma grande admiração de resto pela cultura cigana, porque nós somos um bocado isso, somos um bocado ciganos. Nós somos, todos nós, um bocado nómadas, temos essa coisa, nós estaríamos felizes em qualquer parte do mundo. Estamos melhor por aqui, mas estaríamos felizes porque temos essa alma andaluza em nós. E havia ali a possibilidade, quando já uma história muito engraçada. É muito engraçada para o Tony cantar a Utopia. Perde, depois eu acabo isto e já não acabas a história. Não perco. Quando a história é engraçada e acho que engata na Utopia. E então havia ali uma possibilidade da Casa do Artista. Porquê que nós não criamos um projeto, Zeca e Outros Amigos e não sei o quê, para homenagear o Miguel Dalt, dizemos textos dele e não sei o quê. E então eu liguei ao Tony e o Tony juntou, começou a ligar aos músicos. Passados uns dias liga-me, olha, já falei com este, com aquele, já tínhamos a trupe feita. E então, era eu e eles, que eram só gajos. Acho que a Ana foi nesse concerto. Foi, mas já fui lá ter, não ficou, só ficou uma noite. Ficou uma noite. No contexto geral, eu ia ficar com 7 ou 8 marmanjos na casa do artista. Pronto. E em Cerveira, uma colega, que eu não vou dizer o nome, que me ia dar as chaves do estabelecimento, pergunta-me assim, um bocado assustada, Brena, e vais assim ficar numa casa assim com estes jovens tão mal encarados? Como quem diz, coitada, não é? Que coisa tem que mau aspecto. Mas olha, tu és assim, tens assim uma relação com algum, e eu achei aquilo, preconceituoso, pré-conceituoso, etc. Eu digo assim, e eu respondi assim, saiu-me, não consigo escolher, vou variando. E ela olhou para mim, escandalizada, deu-me as chaves, nunca mais me fez semelhante pergunta. Dava-me as chaves, perguntava se tudo bem, se era preciso ir mudar as camas, certo, tudo tranquilo. Foi a maneira de acalar logo. Foi a maneira, e no fundo era isso. Agora, se eu tinha uma relação com algum outro, também não vos vou dizer. Pois é isso. Por acaso até tinha na altura.
estávamos num período de interregno, mas até tínhamos. Era uma pausa. Era uma pausa. A vida é feita de pausas. E de utopias. Exatamente. Então, Tony, queres ouvir um bocado de utopia? gostava de ouvir um bocadinho da utopia cantada por ti à capela. Mas não vou cantar toda, pá, não consigo. É o que te apetecer. Quero a garrafa toda, não. Tá, eu também, eu gosto muito de cantar a música, gosto muito da música e quando estando com a Helena, aliás, nestes 3, 4 anos, é sempre a música de abertura do concerto. Sempre. A utopia. Então vamos lá, um bocadinho da utopia, de Zeca Afonso, escrita para o espetáculo de teatro. Cidade sem muros nem ameias, gente igual por dentro, gente igual por fora, onde a folha da palma afaga a cantaria. Cidade do homem, não do lobo, mas irmão. Capital da alegria, braço que dormes nos braços do rio, toma o fruto da terra, é teu, a ti o deves, lança o teu desafio, lança o teu desafio. Pronto. Muito bem, muito bem. Mas não é só o Tony que vai ser posto aqui às Vais feras cantar, também. isso é que não é? Uma das coisas também que te distingue ultimamente é na escrita. E no último mês lançaste mais um, é o segundo de prosa poética, que é... Podes-nos apresentar esse livro? O livro chama-se, puseste aqui, não é? Apenas literatura, não outra coisa qualquer. Já agora uma à parte. A minha tese doutoramento começa com a utopia do Zeca Afonso e acaba com a inquietação do Zé Mário Branco. E é sobre curadoria, mas porque a utopia é uma música que fala daquilo que eu acredito que é o espaço do acontecimento, da arte, que é essa coisa que é tornar todas as pessoas iguais, que é sem muros nem ameias, não é? As pessoas iguais por dentro e iguais por fora. E portanto é uma música muito especial que eu conheci através do meu pai. E foi também o meu pai sempre que me incentivou muito a escrever. E então eu sempre escrevi. No outro dia a minha mãe até encontrou um conjunto de diários. Eu sempre escrevi muitas coisas. E há um momento, e isso deve-se a vocês muito, porque há todo um processo que é, portanto, eu faço o meu percurso profissional na área da programação e da gestão cultural, é sobretudo o que eu sou, até mais do que curadora, eu sou gestora e programadora cultural, e depois vou fazendo o meu caminho em várias áreas disciplinares. E sempre tive uma área mais artística, e portanto, o primeiro acordar para essa área artística começa em 2013, quando eu escrevo a minha primeira peça de teatro, que se chamava Amor para Dois, que é uma peça encenada, foi levada à cena no Teatro de Construção, com a encenação do Simão Barros e com a interpretação da Elsa Pinho e do Romeu Pereira. E portanto começa aí um bocado essa coisa de eu preciso de escrever para lá daquilo que é a resposta que eu dou à minha atividade profissional. E portanto eu escrevi sempre e portanto incentivada por estes camaradas, não é? Que abrem o meu espaço de liberdade. No ano passado publiquei o meu primeiro livro de prosa poética, Pequenos Delitos do Coração, que inclusivamente congregava e congrega textos que não foram para peças, etc., além de ter muitos textos novos. Portanto, foi um livro importante, que esgotou, que eu fiz também, que eu pensei o livro, só para explicar este, como um objeto, mais do que o livro em termos de objeto não tem nada a ver com este, é outra coisa. E portanto, para mim é importante isso, eu não consigo dissociar o meu trabalho da imagem, portanto este livro foi lançado em parceria com uma amiga fotógrafa que é lá no Maganete, é um objeto, tem uma determinada estética. E uma das coisas que mais me perguntaram, e quando lanço esse livro já tinha 10 textos escritos de uma coisa, de um livro que poderia ser novo. E uma das coisas que as pessoas mais me perguntavam era se aqueles textos tinham a ver com experiência pessoal, qual é que eu estava por lá, que não sei da minha vida. E eu respondi, não, isto é apenas literatura e não outra coisa qualquer, que é o livro nome deste segundo livro. Foi um mote. Apenas literatura e não outra coisa qualquer. E portanto, que é um livro que congrega estes textos escritos
desde o lançamento do último, sensivelmente até julho, agosto deste ano. Tem ilustrações da Xana Abreu e, no fundo, recupera aqui um formato caderno que eu até já tinha utilizado numa outra publicação dedicada ao Miguel Dalto, que é mais pequena. E é um livro que eu sinto que é mais limpo do ponto de vista dos textos, os textos são mais limpos. Ou seja, a escrita para mim é como respirar, é como um grito. Mas a dada altura, quando nós começamos, é como qualquer atividade artística, quando nós começamos a dominar a coisa, mais do que ser apenas um grito e que ser apenas expressão, nós começamos a manipular as palavras, não é? Como o Canário está a manipular as tintas, não é? Aquilo é uma forma de expressão, mas ele sabe trabalhar aqueles materiais e sabe muito bem. Hoje não estou a saber trabalhar grande coisa. Às vezes acontece, há dias melhores, dias piores. E portanto, acho que o livro é mais limpo, a esse nível. Tem, continua a ser uma noção de prosa poética, serem blocos de texto, é essa a ideia que me interessa do bloco de texto. Mas depois tem alguns pequenos apontamentos mais poéticos, tem 2 experiências formais mais poéticas, uma delas foi musicada pelo Fáindio e pelo nosso querido amigo Miguel Faria, também aqui vimaranense, o próximo aqui dos vimaranenses. E um abraço para ele, que está a passar agora por uma fase difícil. Super difícil. Parabéns pela música, que a música está muito que é fantástico, estou mortinho que a música se torne pública, porque isso significa que o Miguel está de saúde. E portanto, uma das coisas que eu fiz neste livro foi, eu sabia a ordem dos textos, a ordem que são escritos, eu sempre escrevo um texto, ponho um número, e quando montei o livro desconstruí tudo, troquei a ordem toda precisamente para que não desse a ideia de narrativa, ou seja, naturalmente que os textos têm a ver com o impulso interior, refletem estados de alma, coisas que se estão a passar, mas eu quero que seja apenas literatura e não outra coisa qualquer. E a Xana encaixou aqui muito bem com essas ilustrações que escolhemos, que são diferentes do trabalho mais público dela, porque têm a ver também com este universo feminino. Mas isso aí, esse ritmo, já tenho 20 textos do terceiro. Pois é, olha, e se calhar lias um trecho do livro? Tem preferências? Não. A preferência é ser tua. Pronto, eu vou ler, depois leio o mais cómico, mas então leio aqui um... Deixa eu ver. Com sorte lês um. Pode ser este, que é um poema que se chama um texto. Pode ser este. Preciso que me deixes respirar. Há dias em que amar-te me sufoca. Há dias em que amar-te me tira o ar. Há dias em que o desejo é uma quimera, o caos de um bazar oriental. Há dias em que não me sei sem ti. Há dias em que anseio não seres a verdade do que há em mim. Nos outros dias quero apenas o teu corpo, o teu olhar inseguro e diluído sobre o meu pesar. Perdi-me nos outros dias todos em que és insónia e madrugada. Ou achei-me porque me fazes respirar, perecer, indeterminar. Ar, 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 rima perdida e seca, resquício de banalidade, resquício de ser-se fugaz. Estou à deriva num riacho, mergulho na cascata que foi de fracas chuvas, banho-me no lago gelado do teu silêncio. Não te sei decifrar. Sei apenas que amar-te me sufoca e me tira o ar. Preciso que me deixes respirar, ainda que repouses em amor para sempre, no profundo do meu olhar. 5 minutos de um poema sem respirar. Muito bem. Vou ler só este pequenino, que eu acho fofo. Tenho aqui um fofo. Quem sou eu para te impedir? Um fofo. Já não consigo. Fofo. É o penúltimo, porque é assim... só quem sabe perceberá. No fundo, são 2 pequenos poemas ambientais. Um é Pequeno Poema Ambiental 1. Deixei de reciclar. Na realidade, tu eras a única coisa verde que me apetecia, mas como te tornaste insustentável, zanguei-me com o ecoponto. Pequeno Poema Ambiental 2. Cada vez que olho para um ecoponto, lembro-me de ti. Contudo, cheguei à conclusão que não tens potencial para ser sequer reciclado. Limito-me a despejar-te no lixo comum. Isso parece Mas não vamos entrar por aí. Mas acho que está bem. Meus queridos, pronto, o tempo já está a fugir. Antes de terminarmos, projetos futuros. Olha têm, agora! assim, num futuro próximo, em parceria, por exemplo, poderá ser. Se calhar falarmos um bocadinho do mapa, não é? Que vamos tentar que este ano se realize. Eu gostava muito que levássemos a cena a última peça escrita no âmbito de uma residência artística em Israel e na Palestina. Um trabalho profundo que eu fiz pesquisa sobre, no fundo, que estava já completamente alinhavado. Que se chama O Alto dos Reis Magos.
como se fosse Gil Vicente. Eu gostava que fosse a cena. Tenho muitos projetos futuros, mas esse é um com carinho que eu gostava que visse a luz depois de Covid. E idealmente estreá-lo no MAPA, que é a nossa mostra de artes performativas da Astronauta, que tem por apanejo acontecer em março, no Dia Mundial de Teatro, no dia 27 de março, que não nos foi possível fazer este ano. Adiámos até que tivemos de cancelar, não é? Devido às contingências. Queremos fazer o MAPA 2 e o MAPA 3. Mas este próximo ano esperemos fazer o MAPA 2 e o MAPA 3, não é? E estrear lá. Com o Dia Mundial de Poesia, no Dia Mundial de Teatro e Feira do Livro e tudo junto. Tudo junto e temos acompanhado. Aí um projeto, esperamos que a vacina, vamos pedir esses gajos que estão a fazer vacinas, eles estão cheios de dinheiro, para nos dar um apoio. Para financiar. A gente vai nós distribuímos aqui vacinas também. Nós temos arcas frigoríficas, que é o que parece que está a fazer falta agora, é as arcas frigoríficas. Parece que há um frigorífico até em casa do Simão, que podemos usar já para umas vacinas. Você tem que ir para aqui. Para vacinas. Meus queridos, para já acabei. Podem vir aqui, podem ver. Isto depois ainda leva. Ainda leva mais uns toquinhos. Ainda leva mais uns toquinhos, mas. Agora é que tens que fazer uma foto. Estou curioso. Não estás muito. Vai estar mais depois.